Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do Visionária Esportes nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, é o nosso encontro diário para começar o dia com fé, motivação e as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. A palavra do dia está em Salmos capítulo 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A espera em Deus nunca é em vão. Enquanto você confia, Ele fortalece o seu coração e prepara o melhor caminho. Continue firme, a vitória vem no tempo certo. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde na programação da Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Não sai daí! Depois do intervalo eu volto com as principais notícias do futebol, mercado da bola e os destaques do dia no mundo esportivo. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com Visionária Esportes, vamos para o placar do futebol nacional e internacional, começando hoje pela Copa Libertadores Feminina, rodada 3, o jogo Olímpia e São Paulo. Quem vai falar sobre esse jogo é o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber. Alô, amigos da Visionária Esportes. Libertadores Feminina, Libertadores das Mulheres. É isso, Libertadores das Meninas está no ar. O tricolor paulista entrando em campo fora de casa pela terceira rodada da fase de grupos. Lá no Florencio Sola, em Zamora, na Argentina, encarou a equipe do Olímpia do Paraguai, precisando vencer, já que perdeu o último jogo para o Colo-Colo. E conseguiu superar as paraguaias pelo placar de 1-0, marcado por Milene, aos 46 da primeira etapa. Um susto no início, bola de travessão na meta do tricolor, mas resultado garantido. As soberanas ficaram em segundo no seu grupo com 6 pontos, atrás do time do Colo-Colo do Chile, com 9. Meninas tricolores jogam as quartas de final com o Deportivo Cali da Colômbia. O jogo será no próximo dia 12 de outubro, no estádio Francisco Sola, horário a ser definido. Colombianas estão invictas na Libertadores. Estavam, não é mesmo? Vamos, São Paulinas! E alô, mulherada! É Outubro Rosa. Não deixe de consultar o médico, fazer o seu exame periódico. Replique essa mensagem a todas as suas amigas. Se cuide, se previna. O jogo da vida não pode esperar. É isso, meus amigos e amigas do Visionário Esportes. Valeu demais, Nilber! Muito obrigado, meu amigo. Vamos aos outros resultados aqui. Pelo mesmo grupo C, o Colo-Colo venceu o São Lourenço por 1-0. Já vamos falar sobre a técnica desse time do Colo-Colo. Vocês vão ficar impressionados, tá? Mais tarde, nas notícias do futebol, a gente tem bastante notícia, tá? Colo-Colo, 9 pontos classificados. São Paulo, 6 também. São Lourenço, 3 e Olímpia, 0. Pelo grupo D, Libertad e Nacional do Uruguai empataram em 0-0, Libertad do Paraguai, né? E a Universidade do Chile perdeu para o Deportivo Cali por 2-0. Classificação do grupo D, Deportivo Cali 7 pontos, Libertad com 3 empates, 3 pontos, Nacional e Universidade do Chile 2 pontos. Então, Deportivo Cali e Libertad classificados. Confrontos das quartas de final, Corinthians pega o Boca Juniors, Ferroviária e Independiente Del Valle, Colo-Colo e Libertad e Deportivo Cali e São Paulo. Brasileirão Série B, rodada 31, a Ferroviária perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0. O Curitiba venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e o Remo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Classificação dos 7 primeiros aqui para vocês, olha como tá bem equilibrado, com exceção do Curitiba, que disparou agora, tem 56 pontos. O Goiás tem 51, Chapecoense, Criciúma e Novo Horizontino tem 50. Chapecoense e Criciúma subiriam para a Série A, mas Novo Horizontino tá ali na cola, hein? Atlético Paranaense e Remo vem logo atrás com 48 pontos, tá
bem disputada a Série B por essas 4 vagas que vão dar acesso à Série A do Brasileirão. Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Grupo C, Belarus 0, Dinamarca 6 e Escócia 3, Grécia 1. Nesse jogo da Dinamarca, o Højlund fez alguns gols, ele fez mais 2 gols aí, viu? O Højlund tá goleador. Classificação, Dinamarca e Escócia tem 7 pontos, a Grécia tem 3 e Belarus tem 0. Esse grupo vai ser disputado até o fim, viu? Grupo G, Finlândia 2, Lituânia 1 e Malta 0, Holanda 4, com direito a gol do Memphis Depay. Já tem notícia dele, tá? Classificação, Holanda 13 pontos, Polônia e Finlândia tem 10, Lituânia tem 3 e Malta tem 2 pontos. Pelo grupo H, a Áustria fez 10-0 em San Marino, que é sempre o saco de pancada dos grupos, né? Ou seja, qual grupo ele cai. Chipre 2, Bósnia 2, talvez só se for, por exemplo, contra Gibraltar, contra Malta, né? Enfim, né? Bom, classificação, a Áustria lidera com 15 pontos, a Bósnia perdeu uma grande oportunidade de estar também na liderança, né? Agora ficou com 13 e tá com um jogo a mais. Então a Áustria tem tudo para poder se classificar para a Copa do Mundo. Romênia 7, Chipre 5 e San Marino 0. Lembrando que os primeiros colocados classificam direto e os segundos colocados vão disputar uma repescagem. Grupo L, a Ilhas Faroe goleou Montenegro por 4-0. Grande resultado das Ilhas Faroe aí, fazendo uma bela campanha dadas as limitações do time, né? República Tcheca 0, Croácia também 0. Com isso, Croácia e República Tcheca continuam dividindo a liderança com 13 pontos. As Ilhas Faroe tem 9, Montenegro tem 6 e Gibraltar não tem nada. Eliminatórias da Copa do Mundo na África. Grupo F, Burundi 0, Quênia 1. Tá? Grupo G, Botsuana 0, Uganda 1, Moçambique 1, Guiné 2, Somália 0, Argélia 3. Como Burundi e Quênia não tem mais chances, né? Então por isso que virou um jogo isolado. Não vamos dar a classificação hoje, vamos dar na segunda-feira, ok? No grupo G, classificação completa aqui. Argélia classificada para a Copa do Mundo 22. Uganda pode estar indo para a repescagem, tem 18. Já vamos falar sobre essa repescagem das eliminatórias africanas também, tá? Moçambique 15, Guiné 14, Botsuana 9, Somália 1 ponto. Pelo grupo H, Libéria 3, Namíbia 1 e Malau e Guiné Equatorial foi adiado. Você vai saber por quê daqui a pouco também nas notícias do futebol. Hoje tem bastante notícia, como você tá vendo, né? Amistosos internacionais. O Uzbequistão, que está classificado para a Copa, venceu o Kuwait por 2-0. Romênia 2, Moldávia 1. Inglaterra sem Harry Kane 3, País de Gales 0. Polônia 1, Nova Zelândia 0. E Marrocos, já classificado também para a Copa, 1, Bahrein 0. Copa do Mundo Sub-20, os últimos 2 jogos das oitavas de final. Os Estados Unidos venceram a Itália por 3-0. Os Estados Unidos está arrebentando nessa Copa do Mundo, hein? Marrocos também, Marrocos 2-1 na Coreia do Sul. Definição dos jogos das quartas de final: México e Argentina, Espanha e Colômbia, Estados Unidos e Marrocos e Noruega e França. Vamos começar a dar as notícias do futebol aqui para vocês? Bora lá! O West Ham está monitorando o Endrick, atacante brasileiro do Real Madrid, e considera levá-lo por empréstimo na janela de janeiro se ele continuar sem muitas oportunidades. O jogador ainda não atuou oficialmente nessa temporada e enfrenta forte concorrência no elenco do Real Madrid, principalmente de Mbappé e de outros atacantes mais experientes. Fontes indicam que o Real Madrid estaria aberto à ideia de empréstimo para favorecer o desenvolvimento do jovem, embora viagens e rivalidades por espaços no clube definam muito da sua situação. O West Ham não é o único interessado. Clubes como Valência e Real Sociedad também estariam na disputa por Endrick, o que pode tornar o negócio competitivo. Mbappé, em entrevista ao programa Universo Valdano, negou qualquer atrito com Vinícius Júnior. Tem uma relação muito boa com o Vini e afirmou que rumores fazem parte do jogo. Para ele, a especulação é impulsionada pela mídia. 2 jogadores famosos no mesmo time vendem muito jornal. Mbappé ainda elogiou o compatriota brasileiro. Ele é um grande jogador e uma pessoa muito boa. E reforçou que, apesar da visibilidade que ambos têm, o foco é o mesmo: ajudar o Real Madrid a conquistar títulos.
Falar em Vinícius Júnior, a casa dele, localizada no bairro La Moraleja, em Madrid, sofreu um incêndio na manhã desta quinta-feira. O fogo começou no porão em uma sauna, possivelmente por falha elétrica, e se espalhou por parte da residência, gerando fumaça. Os bombeiros foram acionados por volta das 11 horas e controlaram as chamas cerca de 1 hora depois, evitando maiores danos. Felizmente não houve feridos nem pessoas intoxicadas, e os danos mais graves se limitaram à sauna e fumaça nos demais cômodos. Carlo Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago do mundo, com salário anual de 9,5 milhões de euros, desde que assumiu a seleção brasileira. Ele supera de longe Thomas Tuchel, da Inglaterra, que ganha cerca de 5,9 milhões de euros, e Julian Nagelsmann, da Alemanha, com aproximadamente 4,9 milhões de euros por ano. Na sequência do ranking aparecem Roberto Martínez, por Portugal, com 4 milhões de euros, Didier Deschamps, da França, que recebe 3,8 milhões de euros, Marcelo Bielsa, do Uruguai, que recebe 3,5 milhões, e Ricardo Gareca, do Chile, que recebe 3,3 milhões de euros. Também figuram Ronald Koeman, da Holanda, com cerca de 3 milhões, Gustavo Alfaro, do Paraguai, e Lionel Scaloni, da Argentina, ganhando 2,3 milhões de euros ao ano. Zlatan Ibrahimovic afirmou em plenária da Associação Europeia de Clubes em Roma que vai torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026 por causa de Carlo Ancelotti, a quem chama de amigo. Ele justificou: tudo que ele toca se converte em algo mágico. Ibra lembrou que trabalhou com Ancelotti no Paris Saint-Germain entre 2012 e 2013. Citou outros técnicos de peso que também foram importantes em sua carreira. Ele ainda observou que a Suécia, sua seleção, não está classificada para o Mundial, o que reforça a sua torcida para a sua torcida brasileira. Mas pode ser que a Suécia vá, né? Então vamos aguardar. Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal e da seleção brasileira, expressou que pretende fechar a carreira vestindo a camisa do Corinthians, clube em que jogou nas bases desde os 6 anos. Ele lembrou-se que seu vínculo com o Timão sempre foi muito forte. Infância no Parque São Jorge, futsal e campo. Muitos dias da semana no clube. Martinelli disse que já conversou com o pai sobre esse retorno ao Brasil, o sonho de no fim da carreira voltar ao Corinthians. Salientou que apesar de acompanhar os jogos do clube, quase sempre os compromissos com o Arsenal às vezes impedem. Jogos de madrugada, viagens, etc. Por enquanto, porém, não há data ou acordo completo, claro, né? Ele reforça que esse desejo é para mais adiante, provavelmente no futuro ou no encerramento da carreira. Memphis Depay marcou pela Holanda nas eliminatórias para a Copa de 2026 e, ao falar sobre o atraso em se apresentar à seleção, afirmou acreditar que teve seu passaporte roubado no Brasil. Presumo que foi roubado. O jogador explicou que isso impediu sua viagem programada para a Holanda e gerou atraso em seu retorno ao grupo nacional. A Federação Holandesa disse que Memphis está fazendo de tudo para se juntar ao grupo o mais rápido possível. No caso, já se juntou e fez um gol lá, tá? Ronald Koeman lamentou o incidente e afirmou que deseja iniciar a data FIFA com o time completo, aguardando a chegada dele, ao qual já aconteceu. A FIFA indicou que há uma possibilidade real de a Copa do Mundo de 2034, sediada pela Arábia Saudita, não ser realizada em junho e julho, como é tradicional, devido ao intenso calor nessa época. O relatório de avaliação do país destaca que condições climáticas extremas, além de eventos religiosos como o Ramadã, têm que ser levados em conta ao definir o período do torneio. Por isso, uma alternativa considerada seria que o torneio aconteça em janeiro de 2035, para evitar os meses mais quentes e respeitar a logística internacional. Nenhuma decisão final foi tomada ainda. O calendário oficial será definido conforme diálogo entre FIFA, órgãos locais e clubes ou ligas afetadas. Gianni Infantino, presidente da FIFA, sugeriu que futuras Copas do Mundo possam ser disputadas em meses como março ou outubro, para evitar condições climáticas extremas. Ele destacou que para otimizar o calendário global é necessário considerar a flexibilidade nas datas dos torneios. Essa proposta surge após a edição de 2022, realizada no Catar em novembro e dezembro, devido ao calor intenso no verão local. Infantino ressaltou que para jogar em qualquer parte do mundo simultaneamente é preciso escolher meses como março ou outubro. Vamos ver isso aí, né? Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos falando sobre a convocação da seleção feminina de futebol. A seleção brasileira feminina de futebol. Não sai daí. Visionária Esportes.
Voltamos com Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui, agora vamos à convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. O técnico Arthur Elias convocou 23 jogadoras para amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra a Inglaterra e Itália, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente em solo europeu. As partidas servirão como preparação para a Copa do Mundo de 2027. A convocação foi anunciada em Miami, nos Estados Unidos, onde Elias visita atletas brasileiras que atuam no país. A lista inclui jogadoras como Lorena, Tarciane, Rafaele, Andressa Alves, Ari Borges, Bia Zanerato. A atacante Adriana, prata nas Olimpíadas de Paris 2024, segue fora da convocação, não atuando pela seleção desde junho. Arthur Elias destacou que a média de idade do grupo é de 24 anos, alinhada ao planejamento visando o torneio de 2027. Ele ressaltou a importância de enfrentar seleções de alto nível, como a bicampeã da Eurocopa Inglaterra e a semifinalista da última edição, Itália. Vamos àquela notícia sobre o Colo-Colo? A treinadora brasileira Tatiele Silveira, à frente do Colo-Colo do Chile desde 2023, superou um recorde no futebol feminino. Após vencer o São Paulo por 1-0 na Libertadores Feminina, a equipe chilena enfrentou o San Lorenzo nessa quinta-feira e venceu também por 1-0. A vitória garantiu a classificação e estabeleceu uma nova marca sul-americana, 35 vitórias consecutivas, superando o recorde anterior de 34 triunfos seguidos do Corinthians feminino em 2019. Se alcançada, essa marca se tornará a segunda maior sequência de vitórias no futebol feminino mundial, e ela já alcançou. Atrás apenas do Lyon da França, que detém um recorde com 41 vitórias consecutivas entre 2012 e 2013. Impressionante. O Corinthians recebeu boas notícias nesta data FIFA. 4 jogadores deixaram o departamento médico e iniciaram a transição para a preparação física. Rodrigo Garro, André Carrilho, Charles e André Ramalho foram liberados, surpreendendo a comissão técnica com retornos antecipados. Carrilho, por exemplo, teve sua recuperação acelerada e pode estar disponível para o clássico contra o Santos no dia 15. O único atleta ainda em tratamento é Vitinho, que passou por cirurgia no joelho direito. Com isso, o elenco se aproxima de sua formação completa, atendendo a um pedido interno do técnico Dorival Júnior para reforçar o time na reta final da temporada. O São Paulo anunciou que 2 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro serão disputados na Vila Belmiro, estádio do Santos, em novembro. As partidas contra Flamengo e Red Bull Bragantino, inicialmente marcadas para o Morumbi, foram remanejadas devido à realização de shows no estádio tricolor. O Morumbi receberá apresentações das bandas Imagine Dragons em 31 de outubro e Linkin Park em 8 de novembro, além do show da cantora Dua Lipa em 15 de novembro. Por conta disso, o tricolor solicitou à CBF a alteração dos locais das partidas, que foram confirmadas para a Baixada Santista. A Procuradoria do STJD denunciou o árbitro Ramon Abate Abel e o árbitro de vídeo Hilbert Estevam da Silva por deixar de observar as regras da modalidade durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras realizado no último domingo. A denúncia se baseia em 2 lances, um pênalti não marcado de Alan sob Tapia e uma possível expulsão de Andréas Pereira por entrada em Marcos Antônio. As penas previstas variam de 15 a 120 dias de afastamento. Além disso, os diretores do São Paulo, Rui Costa e Carlos Belmonte, foram citados na súmula por xingamentos ao árbitro no túnel de acesso aos vestiários. A punição pode ser de 15 a 180 dias. O atacante Vitor Roque do Palmeiras também foi denunciado por postagem homofóbica nas redes sociais após a vitória do Verdão. A pena prevista é de 5 a 10 jogos de suspensão. Ainda não há data definida para os julgamentos dos envolvidos. A CBF divulgou os áudios dos árbitros de campo e de vídeo sobre o lance mais polêmico do clássico entre São Paulo e Palmeiras, ocorrido no último domingo, dia 5. No episódio, o árbitro Ramon Abate Abel não marcou pênalti após um escorregão de Alan, do Palmeiras, que derrubou o Tapia do São Paulo. Ramon afirmou: escorregou, o jogador escorrega e os dois estão olhando para a bola. Pode seguir, não tem nenhum tipo de entrada aqui. Hilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, concordou. É um contato acidental que é provocado pelo escorregão. A divulgação dos áudios ocorreu após pressão da diretoria do São Paulo e autorização da FIFA. Além desse lance, foram analisados outros 3. Uma possível expulsão de Andréas Pereira, um pisão de Gustavo Gomes em Tapia e uma possível cotovelada de Gomes em Tapia. Em todos, o VAR manteve as decisões de campo.
A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou que o clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no dia 15 de novembro às 9 da noite na Vila Belmiro. A partida foi adiada anteriormente devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Agora será realizada durante a última data FIFA do ano, período reservado para compromissos das seleções nacionais. Ambas as equipes podem sofrer desfalques, já que jogadores convocados estarão em ação antes do início da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Antes desse confronto, os times se enfrentarão no dia 6 de novembro no Allianz Parque pela 33ª rodada do Brasileirão. Portanto, em um intervalo de apenas 9 dias, Santos e Palmeiras disputarão 2 clássicos decisivos, com o Peixe lutando contra o rebaixamento e o Verdão brigando pelo título nacional. Na última segunda-feira, um grupo de aproximadamente 45 estudantes paraguaios do Centro de Capacitação Técnica de Fernando de la Mora realizou um tour no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Durante a visita, alguns participantes usaram camisas da seleção paraguaia do avesso. Após serem informados de que não poderiam entrar com uniformes de seleções ou clubes estrangeiros, conforme protocolo de segurança do estádio, a situação gerou repercussão nas redes sociais e críticas no Paraguai, levando a W Torre, administradora do estádio, a revisar o protocolo. Agora é permitido o uso de camisas de seleções e clubes estrangeiros durante os tours no Allianz Parque. A mudança foi implementada para promover maior acolhimento aos visitantes internacionais. Após a derrota do Fluminense para o Mirassol por 2-1, o presidente Mário Bittencourt usou as redes sociais para protestar contra a arbitragem. Ele criticou a anulação do gol de Lúcio Acosta, que foi invalidado após revisão do VAR por uma falta de Canóbio em Danielzinho. Bittencourt destacou a falta de critérios consistentes na arbitragem brasileira, afirmando que cada árbitro apita do seu jeito e que o VAR tem interferido excessivamente em decisões interpretativas do árbitro de campo. Ele solicitou à CBF que, junto com clubes, árbitros e federações, inicie um processo de mudança nos critérios da arbitragem brasileira, especialmente no uso do VAR, para evitar que o país continue sendo visto como aquele que menos sabe utilizá-lo no futebol. O Flamengo está trabalhando para concluir as renovações contratuais de Jorge de Arrascaeta e Felipe Luiz até o fim desta data FIFA. Com Arrascaeta, as negociações avançam para estender seu vínculo até 2029, com possibilidade de renovação automática até 2030, dependendo do cumprimento de metas estabelecidas. O atual contrato do meia uruguaio vai até o fim de 2026. Em relação a Felipe Luiz, o Flamengo propôs uma extensão de contrato até dezembro de 2026, com opção de renovação até 2027. O técnico, que completou 1 ano no comando da equipe, ainda não aceitou a proposta e está aguardando uma contraproposta. O clube mantém otimismo quanto à continuidade do trabalho. O atacante Wallace Ian, do Flamengo, iniciou nesta quarta-feira um acompanhamento com o coach mental Cleiton Carvalho, profissional que auxiliou Luiz Henrique, ex-Botafogo, na temporada passada. A decisão veio após a expulsão do jovem jogador contra o Bahia no último domingo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, Wallace Ian recebeu uma multa do clube e participará de uma reunião com o diretor José Bolto e o técnico Felipe Luiz durante a reapresentação do elenco nesta quinta-feira no Ninho do Urubu. O objetivo do trabalho com Cleiton Carvalho é desenvolver uma mentalidade de seleção, focando em estabilidade emocional e clareza para desempenhar em alto nível. A primeira sessão aconteceu na véspera da reapresentação e o coach descreveu o início do processo como um novo capítulo para o jogador. O Racing, adversário do Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores, sofreu baixas significativas em sua equipe titular. O zagueiro Franco Pardo sofreu uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda, ficando fora da temporada e dos confrontos contra o Flamengo. Além disso, o atacante Elias Torres rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, necessitando de cirurgia, e também está fora da competição. Essas lesões comprometem ainda mais o elenco do Racing, que já enfrentava dificuldades para escalar sua equipe principal. O primeiro jogo da semifinal está marcado para o dia 22 de outubro no Maracanã, com a partida de volta em Avejaneira no dia 29. O Sport Recife anunciou que a partida contra o Flamengo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no dia 13 de novembro. A decisão foi tomada após o clube aceitar uma proposta de R$3 milhões líquidos de uma empresa interessada na renda do evento. O valor representa a maior receita já registrada pelo futebol pernambucano em um único jogo. O clube esclareceu que a mudança de local não configura a venda do mando de campo. Em nota oficial,
oficial, o Sport afirmou que a operação do jogo contará com a participação do clube, que manterá a setorização tradicional da arena, garantindo a presença de seus sócios e torcedores. Além disso, o Flamengo terá acesso a 9.601 ingressos, mais que o dobro do mínimo obrigatório para visitantes. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias aqui do Vasco, Botafogo, entre outros aqui. Não sai daí. Visionária Esportes. Estamos de volta com Visionário Esportes. Hoje tem bastante notícias de futebol aqui. Vamos a mais aqui. Começamos pelo Vasco. Na Assembleia de Credores do Vasco, o ex-atacante Valdir Bigode se emocionou ao cobrar da diretoria o pagamento de aproximadamente 4,5 milhões de reais que diz ter direito, afirmando: "Nunca mais ninguém vai me ouvir." Ele relatou anos de espera e dificuldades pessoais. "Trabalhei por isso, coluna rasgada, 3 cirurgias", e questionou o plano proposto pelo clube, afirmando que o dinheiro é da minha família. Após um discurso tenso e réplicas, a Assembleia suspendeu os trabalhos por 1 hora. Mais tarde, por ampla maioria, cerca de 97,7%, o plano de recuperação judicial do Vasco foi aprovado pelos credores presentes. Mas Vasco, ele aproveitará o intervalo de quase um mês sem jogos em São Januário para realizar tratamentos no gramado, visando melhorar sua aparência. A próxima partida no estádio está marcada para 2 de novembro contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2024, o gramado apresenta manchas de mutação que se espalharam por toda a extensão do campo. Embora essas imperfeições não afetem a qualidade técnica do jogo, elas têm gerado desconforto estético. O clube, em parceria com a empresa Greenleaf, responsável pela manutenção do gramado, implementará um plano de ação nos próximos 20 dias. As medidas incluem manejo nutricional, descompactação do solo, oxigenação e aplicação de cobertura de areia para melhorar a densidade e a uniformidade da coloração do campo. Em agosto de 2024, o Vasco já havia realizado um tratamento similar durante um período sem jogos, o que resultou em uma melhoria na estética do gramado. No entanto, uma reforma completa que envolveria a troca do gramado e do solo subjacente não ocorre há mais de 2 décadas e não será realizada antes da próxima partida em casa. O Atlético Mineiro anunciou que o zagueiro Lianco sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. A lesão ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo na vitória sobre o Sport na última quarta-feira. Após exames de imagem realizados nesta quinta-feira, a gravidade da lesão foi confirmada. O clube mineiro não divulgou o prazo de recuperação, mas estima-se que o defensor ficará fora dos gramados por um período de 6 a 9 meses, o que o deixará de fora da temporada 2025. O Botafogo reduziu o período de folga do elenco durante a data FIFA de 5 para 3 dias, visando intensificar os treinos e melhorar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. O técnico David Ancelotti optou por essa medida estratégica para aprimorar a preparação da equipe para o clássico contra o Flamengo, marcado para o dia 15 de outubro no estádio Newton Santos. A decisão reflete a busca por uma sequência positiva, após recentes resultados inconsistentes. Com a reapresentação na última quarta-feira, o time alvinegro agora foca na recuperação de lesões e na definição da escalação ideal para o confronto decisivo. O Botafogo ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e almeja uma vaga direta na fase de grupos da Copa de Libertadores de 2026. A Eagle Football, empresa controlada por John Textor e responsável pela SAF do Botafogo, passou por mais uma alteração em sua estrutura administrativa. Após a saída de Mark Affolter, um dos principais membros do conselho diretor, Raymond Sale foi nomeado para o cargo. Sale, que atualmente ocupa a posição de diretor de desenvolvimento estratégico no Tottenham, continuará exercendo suas funções no clube inglês enquanto integra o conselho da Eagle Football. Sua experiência anterior inclui passagens pelo Manchester United, onde atuou como chefe de estratégias. Essa mudança ocorre em meio a um período de reestruturação da empresa, que também enfrentou a saída do diretor independente Christopher Mellon recentemente. Em meio a salários atrasados desde junho, torcedores da Ponte Preta, incluindo o influenciador Plínio Palmeira, arrecadaram mais de 50 mil reais para motivar o elenco da equipe. Plínio organizou pagamentos direcionados a jogadores específicos e promoveu um churrasco para celebrar o acesso à Série B, com a presença de atletas como Léo Oliveira, Luiz Felipe, Wanderson, Toró e Diego Tavares. Ele destacou que, apesar das dificuldades financeiras, a união da torcida e o apoio aos jogadores foram fundamentais para a conquista.
A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de possível manipulação no jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba, realizado em 6 de setembro, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com vitória da Inter de Limeira por 1-0, resultado que assegurou o acesso do clube à Série C de 2026. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público de São Paulo e tramita sob sigilo, com prazo inicial de 30 dias para a conclusão. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a natureza da denúncia ou os envolvidos. Ambos os clubes envolvidos se manifestaram, com a Inter de Limeira afirmando repúdio a práticas fraudulentas e se colocando à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O Goiatuba também expressou interesse em esclarecer os fatos, considerando-se a principal vítima caso a fraude seja confirmada. Olha essa notícia aqui, né? Essa vocês já devem ter visto nas redes sociais e tudo mais. Olha só. O torcedor Frank Illet, do Manchester United, completou 1 ano sem cortar o cabelo, em cumprimento a uma promessa feita em outubro de 2024. Ele se comprometeu a não ir ao barbeiro até que o time conquistasse 5 vitórias consecutivas. Até o momento, o United não atingiu essa marca e Frank segue com um visual inusitado. A situação gerou repercussão nas redes sociais, com a página The United Strand acumulando mais de 200 mil seguidores. Apesar do arrependimento expresso por Frank, ele afirma que se fosse desistir, já teria feito isso antes. Acompanhe a evolução dessa história curiosa nas redes sociais do torcedor. Ai, essa história é sensacional. O atacante brasileiro Jonathan Guerreiro, de 34 anos, foi preso na última sexta-feira após marcar 7 gols na vitória da sua equipe por 8-1 sobre o Spa Renat em Espoo, na Finlândia. A polícia local suspeita de manipulação de resultados, possivelmente para beneficiar apostas esportivas. A operação envolveu cerca de 20 agentes da Polícia Nacional, que detiveram o Guerreiro logo após o apito final. Outros 2 jogadores brasileiros também foram detidos, mas liberados após análise de seus celulares. O clube de Guerreiro, o Finkurt, tem histórico de envolvimento em fraudes esportivas. O caso está sendo investigado pelas autoridades finlandesas. A seleção da Guiné Equatorial cancelou sua viagem ao Malawi para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, foi marcada para ontem, em protesto contra a Federação de Futebol local. Os jogadores alegaram falta de organização e informações claras sobre a logística da viagem. Apesar de problemas iniciais com o voo fretado terem sido resolvidos, a equipe decidiu não embarcar, resultando em um WO e multa bilionária para o país. Além disso, o técnico Rami Shah foi suspenso temporariamente pela federação. A Guiné Equatorial e o Malawi já estavam sem chances de classificação no grupo H. A Confederação Africana de Futebol divulgou em março de 2025 uma circular às federações nacionais informando que os resultados das partidas contra a 6ª colocada de cada grupo nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 seriam desconsiderados para efeito de comparação entre os segundos colocados. Essa decisão visa equilibrar a análise de desempenho entre as seleções que disputam a vaga nos playoffs intercontinentais, já que algumas equipes enfrentaram adversários mais fracos devido a desistências ou desclassificações. Com isso, os 4 melhores segundos colocados avançarão para a próxima fase, onde disputarão uma vaga na Copa do Mundo. A medida, que não foi anunciada publicamente pela Federação Africana ou pela FIFA, tem gerado discussões sobre sua transparência e impacto na competitividade nas eliminatórias africanas. A circular saiu, tá? Já saiu nas redes sociais aí, acho que foi já enviada para a Federação Africana. Acho não, já foi, tá? Então deve já ter resolvido essa situação. O Real Oviedo anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Veliko Paunovic, tornando o primeiro treinador a deixar o cargo na temporada 2025-2026 da La Liga. Apesar de ter conquistado o histórico acesso à primeira divisão espanhola após 24 anos, Paunovic não conseguiu repetir o sucesso na elite. A equipe ocupa atualmente a 17ª posição, com apenas 6 pontos em 8 jogos, incluindo 6 derrotas e o pior ataque da competição, com apenas 4 gols marcados. A decisão foi tomada inesperadamente antes de um treino, surpreendendo o ambiente esportivo. O clube expressou gratidão a Paunovic por sua dedicação e pelo feito histórico, mas optou por buscar uma mudança de rumo. Luiz Carrion, que já comandou o Oviedo na temporada 2023-2024, foi nomeado como novo treinador até o final da temporada, com a apresentação prevista para esta sexta-feira.
O Sevilha viveu um momento de grande emoção nesta quinta-feira, ao celebrar a vitória da esposa do zagueiro brasileiro Marcão, Pamela Teixeira, na luta contra o câncer de mama. Após quase um ano de tratamento, Pamela recebeu alta após a última sessão de quimioterapia, encerrando uma fase difícil para a família. O clube espanhol prestou uma homenagem especial durante o treinamento, com Pamela sendo recebida com aplausos pelos jogadores e comissão técnica. Das mãos do marido, ela recebeu uma camisa personalizada com seu nome, gesto que emocionou a todos presentes. Nas redes sociais, o Sevilha descreveu o fim do tratamento como a melhor vitória da temporada. Pamela compartilhou sua alegria nas redes sociais, agradecendo pelo apoio recebido. Hoje é o começo de uma nova fase, cheia de luz, saúde e gratidão, escreveu. O gesto de apoio do Sevilha foi amplamente aplaudido, inclusive por torcedores rivais, como o Real Betis, que parabenizou Pamela pela conquista. A Conmebol deu início ao processo de licitação dos direitos de transmissão de suas principais competições de clubes, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana para o ciclo de 2027 a 2030. Ao todo estão disponíveis 6 pacotes comerciais que abrangem 314 partidas por temporada, 155 da Libertadores, 157 da Sul-Americana e 2 da Recopa. A novidade desse ciclo é a oferta de um pacote multimídia, permitindo que empresas de diferentes perfis, como TV aberta, TV por assinatura e plataforma de streaming, possam participar da concorrência. Entre as empresas convidadas estão Globo, SBT, Record, Band, ESPN, Disney, Paramount Plus, Amazon Prime Video, Netflix e Cazé TV. O prazo para envio das propostas vai até 10 de novembro de 2025. A análise das ofertas levará em consideração fatores como comprometimento financeiro e alcance de distribuição das transmissões. Última notícia aqui do futebol, o Santa Cruz deu um passo decisivo rumo à transformação em sociedade anônima do futebol. Na noite desta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou por ampla maioria a proposta vinculante apresentada pela Cobra Coral Participações S.A., que prevê a aquisição de 90% das ações da futura SAF do tricolor do Arruda. Dos 173 conselheiros presentes, 166 votaram a favor, representando 96% do total, enquanto apenas 7 se opuseram à proposta. Vale destacar que essa votação tem caráter consultivo, sendo a Assembleia Geral de Sócios o próximo passo decisivo. Com a aprovação do Conselho, o clube tem até 5 dias para convocar a Assembleia Geral, que deve ocorrer em até 45 dias após a convocação. Caso a proposta seja ratificada pelos sócios, uma nova reunião do Conselho será necessária para formalizar a operação. A expectativa é que todo o processo seja concluído até fevereiro de 2026. O investidor Irã Barbosa, representante da Cobra Coral Participações, comemorou o avanço e expressou otimismo nas redes sociais. O primeiro passo foi dado, agora está na mão dos sócios. Vamos para essa AGE mais fortes e determinados que nunca. Um rápido intervalo, já voltamos com as notícias dos outros esportes, não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes, começamos pelo tênis. Nesta quinta-feira foram disputadas as oitavas de final do WTA de Wuhan, com destaque para a vitória da americana Jéssica Pegula sobre a russa Alexandrova por 2-1. Arina Sabalenka passou fácil por Samsonova por 2-0, enquanto Siniakova eliminou Jovic pelo mesmo placar. Laura Siegemund venceu Fred por 2-0 e Emma Towson precisou abandonar o jogo contra Jasmine Paulini, que avançou. Rybakina superou Noskova 2-0. Swiatek derrotou Belinda Bencic por 2-0 e Coco Gauff venceu Iris Zhang por 2-0, também por 2-0, garantindo vaga nas quartas de final. E nas quartas de final do ATP 1000 de Xangai, o dinamarquês Holger Rune foi surpreendido pelo francês Benjamin Vachereau, que venceu por 2-1 e avançou às semifinais. Já o sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo e passou pelo belga Zizou Bergs, com vitória tranquila por 2-0, garantindo vaga nas semifinais do torneio. Agora, beisebol. O Los Angeles Dodgers avançou para a final da Liga Nacional após vencer o Philadelphia Phillies por 2-1 no jogo 4 da Divisional Series, encerrando a série em 3-1. A partida foi decidida na 11ª entrada, quando o arremessador dos Phillies, Orion Kerkering, cometeu um erro ao tentar eliminar Andy Pages em uma bola rasteira. Sua tentativa de eliminar o corredor em casa falhou, permitindo que Hye-Sung Kim anotasse a corrida da vitória para os Dodgers. O arremessador novato Roki Sasaki brilhou no montículo, lançando 3 entradas sem permitir rebatidas e contribuindo para a vitória dos Dodgers.
LeBron James causou alvoroço nas redes sociais ao anunciar com grande expectativa sua segunda decisão, uma referência ao famoso anúncio de 2010. No entanto, ao invés de um anúncio sobre sua carreira, revelou ser uma campanha publicitária para a marca de conhaque Hennessy. A abordagem provocativa e o tom de mistério utilizados geraram críticas de fãs e especialistas em marketing que consideraram a ação anticlimática e enganosa. Alguns chegaram a processar James por fraude e engano, alegando terem comprado ingressos acreditando que seria seu último jogo. O Los Angeles Lakers anunciou que LeBron James está afastado por 3 a 4 semanas devido a uma lesão no nervo ciático do lado direito. O astro de 40 anos ainda não participou de treinos completos desde o início do treinamento da equipe e perdeu os 2 primeiros jogos da pré-temporada. O técnico J.J. Redick afirmou que James está seguindo seu próprio cronograma para a recuperação. Com isso, ele perderá a estreia da temporada regular contra o Golden State Warriors no dia 21 de outubro e possivelmente os primeiros jogos subsequentes. A expectativa é que ele seja reavaliado no início de novembro. O Utah Jazz está atualmente muito aberto a negociações envolvendo o ala finlandês Lauri Markkanen, conforme informações do jornalista Chris Mannix, da Sports Illustrated. Apesar de ter assinado uma extensão contratual de 238 milhões de dólares em 2024, Markkanen não teve um desempenho destacado na última temporada, o que pode ter impactado seu valor de mercado. A equipe está focada em um processo de reconstrução e busca por ativos futuros, como escolhas de draft e contratos expirantes. Além disso, o Jazz possui uma exceção salarial de 18 milhões e 400 mil dólares, o que lhes permite facilitar negociações e cenários de troca envolvendo 3 equipes. Embora rumores surgiram interesse de times como Los Angeles Lakers, que poderiam formar uma linha de frente com Markkanen, Luka Doncic e LeBron James, ainda não há propostas concretas que atendam às expectativas do Jazz. O Mônaco venceu o Olimpia Milano por 82-79 em partida válida pela Euroleague, realizada na noite de quinta-feira no Fórum de Assago. Apesar de uma reação do último quarto, quando chegou a reduzir a diferença para 3 pontos, a equipe italiana não conseguiu evitar a derrota. O Mônaco, liderado por ex-jogadores do Olimpia, como Mike James e Nikola Mirotic, dominou a maior parte do jogo e ampliou a vantagem para 10 pontos no período final, garantindo a vitória. O SESI Franca Basquete derrotou o Mogi por 72-60 no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete, realizado na noite de quinta-feira no ginásio Pedrocão. Com a vitória, a equipe francana abriu 2-0 na série melhor de 5 e está a uma vitória do título estadual. Apesar da derrota, o armador Felipe Ruivo do Mogi foi o cestinha da partida com 21 pontos. Pelo Franca, Jorginho contribuiu com 16 pontos e foi o principal marcador da equipe. O próximo jogo da série está marcado para sábado, dia 11, novamente em Franca. Uma vitória do time da casa garantirá o título paulista. O técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, foi nomeado novo comandante da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos. Ele substituirá Steve Kerr, que levou a equipe ao Ouro Olímpico em Paris 2024. Spoelstra, de 54 anos, já integrou a comissão técnica como assistente principal durante os Jogos Olímpicos de Paris. Ele assumirá oficialmente o cargo para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Catar, e para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Com uma carreira consolidada no Miami Heat, Spoelstra conquistou 2 títulos da NBA, 2012 e 2013, e é reconhecido por sua habilidade estratégica e liderança. Sua experiência internacional com a seleção dos Estados Unidos o torna uma escolha natural para liderar a equipe em busca de mais conquistas. O ex-campeão dos pesos penas do UFC e do WEC, José Aldo, será homenageado no Hall da Fama das Artes Marciais durante o evento MAC 16, marcado para o dia 24 de outubro no Ginásio Municipal de Queimados, no Rio de Janeiro. A homenagem reconhece atletas que tiveram impacto histórico no mundo das lutas, seja pelos resultados competitivos ou pelo impacto social ao utilizar os esportes de combate como ferramenta de transformação. A indicação de Aldo foi feita por uma iniciativa independente, com curadoria de jornalistas especializados. Ele se junta a um seleto grupo de lendas do esporte, incluindo Carlson Gracie, Murilo Bustamante, João Alberto Barreto, Marco Ruas, André Pederneiras e Mestre Camisa. José Aldo, com 31 vitórias e 8 derrotas, anunciou sua aposentadoria do MMA em setembro de 2022. Sua trajetória inclui conquistas significativas como o cinturão dos penas do UFC, no UFC e no WEC,
além de 7 defesas de título no UFC. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores lutadores da história do MMA. Após reconquistar o cinturão dos meio pesados do UFC com um nocaute em 80 segundos sobre Magomed Ankalaev no UFC 320, Alex Poatan Pereira cumpriu sua promessa e retornou à borracharia onde trabalhou antes de se tornar campeão mundial. O gesto foi uma resposta às provocações de Ankalaev, que havia zombado da origem humilde de Pereira, dizendo que ele parecia mais um trabalhador de borracharia do que um lutador profissional. Com o cinturão em mãos, Poatan visitou o local em São Paulo, destacando suas raízes e ironizando as palavras do russo. Tomou? Charles, na verdade é chama, né? Chama, né? Que é o grito do Poatan. Charles Oliveira, conhecido como do Bronx, recebeu uma calorosa recepção dos fãs durante o treino aberto do UFC Rio, realizado na Pharmacy Arena, no Rio de Janeiro. O evento, marcado para este sábado, dia 11, terá Oliveira enfrentando o polonês Mateusz Gamrot na luta principal. Em entrevista, Oliveira expressou confiança em sua performance, afirmando: "Eu acredito muito que posso nocautear ou finalizar. Creio que essa luta não vai para decisão e terminará o quanto antes, pelo fato de eu estar tão bem. Mas o mais importante é o meu braço levantado." Ele também revelou uma mudança de apelido, deixando do Bronx para adotar Predator, em parceria promocional com o filme Predator Wildlands. Após um nocaute sofrido para Ilia Topuria em junho, Oliveira considerou a aposentadoria, mas a motivação e apoio dos fãs o impulsionaram a retornar ao octógono. Ele agora busca retomar sua trajetória vitoriosa em solo brasileiro. Raja Jackson, filho do ex-campeão do UFC Quinton Rampage Jackson, foi formalmente acusado de agressão após um incidente ocorrido em 23 de agosto durante um evento de luta livre na Knox Pro Wrestling Academy em Los Angeles. O ataque foi transmitido ao vivo e envolveu Jackson entrando no ringue e agredindo o lutador profissional Stuart Smith, conhecido como Psycho Stu, com mais de 20 socos, mesmo após Smith aparentar estar inconsciente. Jackson, de 25 anos, enfrenta uma acusação de agressão grave, felony battery, e uma de agressão simples, misdemeanor battery. Se condenado, ele pode pegar até 7 anos de prisão. Além disso, os promotores buscam uma sentença aprimorada devido à gravidade das lesões sofridas pela vítima, o que pode aumentar a pena máxima para até 10 anos. A próxima audiência está marcada para 24 de novembro. O incidente ocorreu após uma desavença anterior entre os dois, onde Smith teria atingido Jackson com uma lata de cerveja, acreditando que ele fosse parte da equipe de luta. Apesar de um pedido de desculpas subsequente, Jackson retaliou durante o evento. Seu pai, Quinton Jackson, condenou publicamente a ação e afirmou que seu filho deve enfrentar as consequências legais. Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, foi indicado pela terceira vez ao Hall da Fama Internacional do Boxe, localizado em Canastota, Nova York. Assim como em 2021 e 2022, ele integra a lista de 42 ex-boxeadores elegíveis para a indução, que será decidida por jornalistas, ex-lutadores e personalidades do esporte. Para ser incluído, Popó precisa ficar entre os 3 mais votados. A eleição será concluída em dezembro. Popó, de 50 anos, possui um cartel de 41 vitórias, 34 delas por nocaute e 2 derrotas. Ele foi campeão mundial nas categorias super pena e leve e é reconhecido internacionalmente como uma das maiores estrelas do boxe brasileiro. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do automobilismo e também com a agenda esportiva do dia. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, como prometido, notícias aqui do automobilismo. Já tem Simone Biles também aqui, uma notícia dela aqui, tá? Mas vamos por enquanto notícias do automobilismo. O finlandês Kyle Rovanperä, bicampeão mundial de rally, anunciou sua aposentadoria da categoria para seguir seu sonho de competir em monopostos. Aos 25 anos, ele disputará a Super Fórmula japonesa em 2026 com o apoio da Toyota Gazoo Racing, equipe com a qual tem vínculo desde os 19 anos. Rovanperä já testou carros de Fórmula 4, Fórmula Renault 3.5 e até um Fórmula 1 da Red Bull, além de ter vencido corridas na Porsche Carrera Cup Benelux. O piloto é comparado a Max Verstappen por sua ascensão precoce no automobilismo. Ele se tornou campeão mundial mais jovem do WRC aos 22 anos e agora mira a Fórmula 2 em 2027 com o objetivo de chegar à Fórmula 1. Vamos acompanhar.
O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, atualmente competindo pela Sauber, figura entre os nomes cogitados para substituir Charles Leclerc na Ferrari a partir de 2027. A equipe italiana, em busca de renovação, tem monitorado o desempenho de Bortoleto, especialmente após sua ascensão na Fórmula 2 e sua estreia promissora na Fórmula 1. Com apenas 20 anos, Bortoleto conquistou o título da Fórmula 2 em 2024 e se destacou em sua temporada de estreia na Fórmula 1, mostrando consistência e potencial. Sua inclusão na lista de possíveis substitutos de Leclerc reflete o interesse da Ferrari em jovens talentos para o futuro da equipe. A situação de Leclerc também está sendo observada de perto. Com contratos que expiram em 2027, tanto Leclerc quanto o piloto da McLaren, Oscar Piastri, estão avaliando suas opções para o futuro, com a Ferrari sendo uma das possibilidades em aberto. A equipe italiana busca fortalecer sua linha de pilotos e Bortoleto surge como uma opção viável para esse objetivo. A decisão final sobre a composição da equipe para 2027 dependerá de vários fatores, incluindo o desempenho nas temporadas anteriores e as negociações contratuais. A Ferrari continua a monitorar de perto os desenvolvimentos no mercado de pilotos enquanto planeja seu futuro na Fórmula 1. Mas Ferrari, ela tem utilizado com frequência a técnica de lift and coast, levantar e deslizar durante as corridas de 2025, para preservar componentes do SF25, como o sistema de freios e o assoalho. Essa abordagem, embora eficaz para reduzir o desgaste, resulta em perda de tempo nas retas, comprometendo o desempenho geral do carro. A dependência excessiva desta técnica indica falhas estruturais e aerodinâmicas no monoposto. Ex-engenheiros da equipe apontam que o SF25 enfrenta problemas significativos, como a dificuldade em baixar o carro para gerar downforce sem comprometer a durabilidade do fundo plano. Além disso, há falhas na rigidez da suspensão traseira, evidenciadas em incidentes como a desclassificação de Lewis Hamilton no GP da China devido ao desgaste excessivo do assoalho. Apesar de atualizações planejadas, a Ferrari ainda não conseguiu resolver esses problemas, resultando em um desempenho aquém das expectativas na temporada atual. Como prometido, notícia aqui da Simone Biles. A ginasta mais condecorada da história olímpica ainda não confirmou se competirá nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Em recente evento em Buenos Aires, ela afirmou que estará presente, mas não sabe se como atleta ou espectadora. Após sua impressionante performance nos Jogos de Paris 2024, onde conquistou 4 medalhas, 3 de ouro e 1 de prata, Biles tem refletido sobre seu futuro na ginástica. Ela mencionou que não está mais desfrutando dos treinos e continua em terapia semanal, priorizando sua saúde mental. Embora tenha deixado em aberto a possibilidade de competir em 2028, Biles também expressou o desejo de estar presente de alguma forma, seja como competidora ou torcedora nos Jogos de Los Angeles. Aos 28 anos, Biles tem tempo para decidir seu futuro na ginástica. Enquanto isso, ela continua a inspirar com sua trajetória de superação e excelência. Giacomo Torto, ex-atleta e irmão de Filippo Torto, foi suspenso por 3 anos pela Federação Italiana de Atletismo, após tentar espionar Marcel Jacobs, campeão olímpico dos 100 metros rasos em Tóquio 2020. Torto, atual presidente do clube Milan Raptors, contratou uma agência de detetives particulares para obter informações pessoais de Jacobs, visando encontrar indícios de doping. A Federação Italiana de Atletismo classificou a ação como uma violação grave dos princípios éticos do esporte. Marcel Jacobs expressou preocupação com a situação, destacando que a privacidade dos atletas deve ser respeitada. A investigação está em andamento e a Federação Internacional de Atletismo italiana reforçou seu compromisso com a integridade e a transparência no atletismo italiano. Chegamos ao momento da agenda esportiva do dia. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Vamos lá? Tá rolando agora o jogo entre Coreia do Sul e Brasil, nos canais Globo, GE.TV e Sport TV. Acabou aqui o Visionário Esporte, já corre pra lá. Às 9 da noite tem Argentina e Venezuela, jogo pela Cazé TV. Eliminatórias africanas da Copa. Às 9 da manhã, tem Sudão do Sul e Senegal com transmissão do FIFA Plus. Também no FIFA Plus, às 10 da manhã, mais 4 jogos. Gâmbia e Gabão, Seychelles e Costa do Marfim, Sudão e Mauritânia e Togo e República Democrática do Congo. À 1 da tarde tem Lesoto e Nigéria com transmissão da Cazé TV e do FIFA Plus.
Também é 1 da tarde, mais 3 partidas. Ruan e Benin, São Tomé e Príncipe e Tunísia, e Zimbábue e África do Sul, todos com transmissão do FIFA Plus. Eliminatórias da Copa na Europa. Às 11 da manhã tem Cazaquistão e Liechtenstein, com transmissão do Sport TV 2. Agora só jogos às 15 para as 4. Alemanha e Luxemburgo, transmissão da ESPN. França e Azerbaijão, com transmissão do Sport TV. Islândia e Ucrânia, com transmissão da ESPN 4. Kosovo e Eslovênia, com transmissão do Sport TV 3. Suécia e Suíça, com transmissão do Sport TV 2. E ainda tem Bélgica e Irlanda do Norte e Bélgica e Irlanda, e Irlanda do Norte e Eslováquia, com transmissão do Disney Plus. Eliminatórias da Copa na América do Norte. Às 6 da tarde tem Suriname e Guatemala, transmissão do canal Gold. 7 da noite tem Bermuda e Trinidad e Tobago, transmissão também do canal Gold. Às 8 da noite, Curaçao e Jamaica. Esse jogo tá com os ingressos esgotados, ó. Pode representar a primeira Copa de Curaçao, tá? Canal Gold transmite esse jogo. E às 10 da noite, El Salvador e Panamá, com transmissão também do canal Gold. Futebol feminino, a Liga Americana, às 9 da noite, tem Orlando Pride e Portland Thorns, com transmissão do canal Gold. Canal Gold em todas aí. Amistoso Sub-20, tem Portugal e Alemanha, com transmissão do FIFA Plus, à 1 da tarde. E eliminatórias para a Eurocopa Sub-21, também à 1 da tarde. O jogo entre Alemanha e Grécia, também transmissão do FIFA Plus. Futsal, às 5 da tarde, tem Copa Sul, a semifinal, com transmissão do Band Esportes. Às 8 da noite tem a outra semifinal, também com transmissão do Band Esportes. 7 da noite tem Liga Nacional de Futsal, um Santo André e Sorocaba, transmissão no YouTube do canal Gold, da Liga Nacional de Futsal TV e do X Sports. Às 8h30 tem Marreco e Cascavel, com transmissão do canal do YouTube do canal Gold no YouTube, né? E também canal no YouTube, Liga Nacional de Futsal TV. Basquete, 9 da manhã, tem Phoenix Suns e Brooklyn Nets, com transmissão do NBA League Pass. 8 da noite, Philadelphia 76ers e Orlando Magic. Também no mesmo horário, Toronto Raptors e Boston Celtics. Às 9 da noite, San Antonio Spurs e Utah Jazz. E às 11 da noite, Portland Trail Blazers e Sacramento Kings. Todos os jogos com transmissão no NBA League Pass. Às 2h40 tem Euroliga Masculina com Fenerbahçe e Estrela Vermelha, transmissão do X Sports. Às 9 da noite tem o jogo 4 na final da WNBA. Basquete feminino, Phoenix Mercury e Las Vegas Aces. Pode ser o jogo de título do Las Vegas Aces, hein? Com a transmissão do canal Gold e da ESPN 2. Campeonato Mineiro Masculino, semifinal Minas e Monte Carmelo às 6 da tarde, com transmissão nos canais do YouTube do O Tempo e da Rede Minas. Às 8h30, a outra semifinal entre Cruzeiro e Praia Clube, transmissão nos mesmos canais do O Tempo e da Rede Minas. 6h30 da tarde, tem o Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, Suzano e Bauru, semifinal jogo 2, transmissão do Sport TV 2. E na sequência, às 9 da noite, com transmissão do mesmo canal, Campinas e São José, a outra semifinal também jogo 2. Major League Baseball, 9 da noite, tem Seattle Mariners e Detroit Tigers, com transmissão da ESPN 3, playoffs da Major League Baseball. Extreme 8, Desert X Prix, rally aí, ó, transmissão às 10 da manhã na ESPN 4 e no DAZN. Vai rolar o One Friday Fight 128 no Band Esportes, tá rolando agora, às 9h30 da manhã aqui, ó. Também tá rolando tênis, WTA 1000 de Wuhan, terceira rodada no Disney Plus, e ATP de Xangai com transmissão das quartas de final na ESPN 2. Golfe tá rolando agora, Aciona Spanish Open, transmissão da segunda rodada no Disney Plus. E tem a World Tour BT400 Marechal Deodoro às 6 da tarde com transmissão da ESPN 4 Beach Tennis. Beach Tennis, World Tour Beach Tennis. E assim, minha gente, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Visionário Esportes desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Que seu dia seja abençoado, cheio de paz, boas notícias e muita fé. Palavra do dia, Salmos 34, versículo 24, Salmos 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Deus vê a tua espera, conhece o teu esforço e recompensa a tua fidelidade. Mesmo quando parece que nada está mudando, Ele está agindo nos bastidores, fortalecendo o teu coração e preparando a tua vitória. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde
aqui na programação da Rádio Visionária. Também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio na cidade de Londrina, no Paraná. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição do Visionário Esportes, que será nessa segunda, às 9 horas da manhã. Valeu, gente!